Então, uma saudação de novo a você, meu caro estudante, agora nessa tardezinha de segunda-feira, iniciando a semana, esquentando o motor de estudos, a gente vai continuar nossa reflexão, meu caro segundo ano, aqui agora sobre o tema do consumismo. Então, deixa eu lembrar para você onde nós estamos, para que você possa acompanhar, né, de modo mais preciso nossas aulas. Então, há 2 aulas atrás, nós iniciamos uma reflexão, iniciamos uma análise sobre a sociedade de consumo. Então, essa sociedade da Revolução Industrial, essa sociedade de massa, é uma sociedade onde as pessoas têm muita fome de consumo. E essa fome de consumir produtos, ela vai iniciar justamente lá na França, como eu falava com vocês, lá no período da Belle Époque. Então, as pessoas queriam os produtos da burguesia, os produtos nobres, aqueles produtos que os cavaleiros e que as damas usavam, chapéus, ternos, botas, máquinas, e por aí vai. Né? Então, é uma questão de um excesso de produto que vai ser oferecido para o público, e o público vai criar uma necessidade de consumir aqueles produtos. E o público vai querer aqueles produtos, tudo quanto. E na aula anterior a esta, nós observamos até que subiu um pouco o nível, onde aqueles autores alemães da Escola de Frankfurt falaram para nós e nos explicaram que até mesmo os produtos culturais viraram mercadoria. Então, a principal temática trabalhada pela Escola de Frankfurt é a ideia da indústria cultural. Indústria cultural. Então, pela indústria cultural, os bens produzidos em uma comunidade, do ponto de vista cultural, são vendidos, são oferecidos às pessoas para que as pessoas possam consumi-los, para que as pessoas possam, né, tê-los consigo. Se você observa isso, está na página 39, Indústria Cultural, e na página 40 e 41. Agora, nesta tarde, nós vamos dar um pulo, meu caro amigo, minha cara estudante, vamos dar um pulo lá na página 42. Se nós estávamos fazendo uma análise da sociedade a partir da Escola de Frankfurt, lembrando que a Escola de Frankfurt é na Alemanha, mas esses autores saíram da Alemanha e foram para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Eles estavam fazendo uma análise do mundo lá pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, apesar de serem alemães, né? Agora a gente vai dar um passeio lá no Canadá. A gente vai lá no Canadá, a gente vai estudar uma outra análise, uma outra interpretação desta sociedade moderna, dessa sociedade criada no mundo industrial, que é justamente a Escola de Toronto, lá no Canadá, então, da Universidade de Toronto, no Canadá. Para que eu possa iniciar tudo isso, eu vou fazer como eu sempre gosto de fazer, vamos pegar um pequeno vídeo para nos ambientar, para introduzir, portanto, este conteúdo. Assistam comigo esse videozinho pequenininho, rapidinho aqui. Escola de Toronto. Aproximadamente na mesma época em que na sociologia da comunicação americana se firmava o paradigma dominante,
funcionalista e centrado na problemática dos efeitos das mensagens midiáticas, surgia no Canadá a chamada Escola de Toronto, que possuía Marshall McLuhan como um de seus principais representantes. Nascido em 1911, McLuhan foi um importante intelectual, filósofo e teórico da educação canadense, destacando-se mundialmente pelas suas ideias a respeito dos meios de comunicação. Marshall McLuhan tinha uma maneira própria de construir e repassar suas ideias, pois era muito objetivo e rigoroso, devido ao seu pensamento mais focado em técnicas do que na comunicação. Foi o primeiro a chamar a atenção para os meios que repassavam as mensagens, em vez da mensagem que era repassada pelo meio, surgindo assim o pensamento de que o meio é a mensagem. A fim de ilustrar essa tese, McLuhan dá o exemplo da automação, da eletricidade, do avião, no qual todos os elementos são meios ou tecnologias, independente da forma como são utilizados, do seu conteúdo ou mensagem, modificaram profundamente a sociedade e o indivíduo humano. Para o pensador, aqueles que se preocupam apenas com o conteúdo do meio e com suas consequências remetem à lembrança do médico que se preocupa só com a doença e se esquece do doente. McLuhan também defendia o pensamento de que os meios atuam como extensões do corpo humano. Isso significa dizer que os mídias são uma espécie de prolongamento do homem sobre o que o rodeia, e ao prolongar o corpo humano, o corpo real e virtual se tornam um só, como no caso de uma pessoa que ouve música com fones de ouvido. Ainda dentro de seus estudos teóricos, McLuhan apresentou os conceitos de meios quentes e meios frios. Meios quentes sendo aqueles que prolongam um único sentido humano. Tal meio não deixa espaço para ser preenchido ou coisas a serem completadas, pois comunicam de forma explícita. Pode-se dar como exemplo a fotografia e o livro. Por sua vez, os meios frios permitem uma participação dos receptores. A intervenção da audiência é necessária para a construção de um sentido. Nos meios frios estão envolvidos vários sentidos simultaneamente e são disponibilizadas menos informações. O espectador deverá interpretar e completar livremente os vazios deixados pelas mídias. A fala é um meio frio, de baixa definição, porque muito pouco é fornecido e muita coisa deve ser preenchida pelo ouvinte. Desse modo, o telefone é um exemplo de meio frio, porque ao ouvido é fornecida uma pequena quantidade de informação. Aldeia global. A situação vigente durante muito tempo era de uma sociedade oral, onde a interdependência resulta da interação necessária às causas e aos efeitos na totalidade da estrutura, sendo típica de uma aldeia. Com o advento dos meios de comunicação eletrônicos, deu-se origem a uma nova interdependência, a de uma aldeia global. Segundo McLuhan, a eletricidade transformou o globo em uma vila, aglutinando todas as funções sociais e políticas, elevando a consciência de responsabilidade a um grau mais intenso, forçando o surgimento de um compromisso e participação social, independente de qualquer ponto de vista. O conceito de aldeia global pode ser ainda considerado como uma previsão do advento da internet, pois McLuhan propôs que surgiria uma rede mundial de ordenadores que tornará acessível em alguns minutos todo tipo de informação aos estudantes do mundo inteiro. E esse foi um breve resumo da chamada Escola de Toronto. Está começando. Aí, pessoal. Show. Então, galera, então a gente apresentou para vocês aqui agora, né, a Escola de Toronto de um modo muito rápido. Claro que agora a gente vai complementar, a gente vai ver outros elementos que são importantes, mas é justamente para chamar a atenção dos senhores, né, que dentro desse mundo da tecnologia, dentro desse mundo da indústria, dentro desse mundo nosso atual, tem uma forma bastante interessante de analisar aquilo que nós também chamamos de globalização. O mundo construído, então, como uma aldeia global para todos os indivíduos e tudo quanto. Então, pode acompanhar aí
A partir da página 42, né, a gente vai apresentando aqui os elementos mais importantes, e depois a gente retoma uma coisa ou outra também do vídeo que a gente quer mostrar para vocês. Então, veja bem, eu lembro para vocês que a teoria que nós vimos anteriormente, da Escola de Frankfurt, é uma teoria crítica, e ela se pauta em Karl Marx. Então, muitas vezes, ela analisa o mundo da indústria a partir do viés negativo, a partir daquela perspectiva lá, que de um lado tem a burguesia, os donos do dinheiro, do outro lado tem aqueles que não têm cultura, aqueles que não têm emprego, aqueles que são os proletários, né? E uma camada nasceu para dominar a outra. Então, era a perspectiva da escola lá anterior. Agora, essa escola de Toronto, ela não se pauta nisso. Ela não analisa a sociedade através de dominante, dominado. Não, ela não tem essa categoria, né? Então, esses autores aqui que eu estou mostrando para vocês dentro desse quadro aqui, dessa primeira parte, eles vão focar muito, né, nos conteúdos e nos efeitos do mass media na sociedade. Tá? Então, ele vai justamente focar a sua atenção sobre o sistema de comunicação que nós temos, sobre o sistema de comunicação que coloca os homens em interconexão. Então, não sobre a ideologia que constrói o meio, mas a conexão estabelecida entre as pessoas. Então, o grande representante, você tem vários nomes aqui, né? Mas o maior destaque é justamente o McLuhan. Olha ele aí, né? O Marshall McLuhan. E ele, então, ele vem nos dizer que o meio é a mensagem. Isso é muito fácil da gente entender, né? A gente está aqui numa aula do Colégio Diamantinense. O Colégio Diamantinense tem uma tradição, está aí há muitos anos. Eu trabalho nessa escola há muito tempo. E mesmo a gente estando em distância, nós estamos concentrados aqui na sala de aula. Estão todos olhando aqui para mim. Estão aí com as câmeras ligadas, eu estou vendo vocês, etc. Eu estou permitindo vocês entrarem na minha casa e vocês estão me permitindo entrar na casa dos senhores. Claro, um pedacinho, né? Vendo uma parede das nossas casas e etc. Mas observem, tem uma mensagem. Nós transmitimos uma mensagem com isso. Nós transmitimos a mensagem que a gente é profissional, que a gente é atento, que a gente é bom estudante, que a gente vai cumprir os nossos compromissos. Porque o meio que nós nos encontramos, o lugar que nós encontramos tem essa mensagem. Então, não é igual a escola de Frankfurt, tem um dominante e um dominado. O professor é dominante, vem com autoridade, etc. Vem dar um grito aí em qualquer um. Vou pegar o primeiro que eu estou vendo aqui, eu estou vendo o Joaquim. Ô, Joaquim, tira essa caneta amarela da boca. Não é isso que nós estamos tentando mostrar aqui. Mas nós estamos tentando, juntos, estabelecer uma comunicação para a gente se dar bem. Tanto eu quanto vocês. Então, existe uma interconexão entre a gente, tá bem? Uma interconexão. E quando nós estamos falando de interconexão, olha para você ver, a gente não é simplesmente, dentro de uma sociedade, simplesmente um transmissor de mensagem. Se eu for somente um transmissor de mensagem, você vai cochilar aqui na aula. Você vai só fazer de conta que está participando. Aí você vai colocar um fone do tamanho do mundo, né, para mostrar aqui na câmera, mas você está escutando outra mensagem, outra música, você está lá no funk, no pancadão, sei lá, não sei na onde. Não é esse o nosso objetivo. Então, não é só transmitir uma mensagem, mas a gente vai ter que entender como que funciona a nossa estrutura social, como que a nossa estrutura social faz com que
a sociologia seja importante na sua vida. O que você vai ter que fazer com a sociologia para se dar bem dentro da sociedade? E a mídia não tem só um lado negativo. A mídia não tem só aquele lado de querer ganhar dinheiro, de te dominar e etc. A gente concorda com a escola de Frankfurt. Mas a mídia, ela também tem um lado de gerar uma comunicação, né, que depende de você também. Nós estamos aqui conectados pela internet, a mídia que está nos conectando. Eu estou passando uma mensagem para vocês. E vocês têm que decodificar essa mensagem. Os senhores têm que entender esta mensagem. E, evidentemente, que essa mensagem vai tocar cada um de vocês de um ponto de vista particular, de um ponto de vista individual. Tanto é que, na grande quantidade de mensagens que a gente tem, vamos observar o desenho que nós temos aí no livro, a figura 11 do nosso desenho. O celular dessa senhorita tem inúmeras mensagens, mas ela vai prestar atenção nesta que está sendo dada agora na aula de sociologia, porque ela fala assim, esta mensagem é importante para mim. Então, eu vou esquecer lá aquele site de beleza, eu vou esquecer aquele site que fala de jogo, eu vou esquecer aquele site de esporte, porque agora é a hora de eu concentrar e tentar entender esta mensagem que me é transmitida. Tá? Então, olha para você ver. Já no ano de 1969, vocês podem achar que é uma coisa muito antiga, né, e etc., mas não, é uma coisa de agora, está aí no finalzinho da página 42, ele escreveu os livros Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. E dentro desta obra aqui, né, ele vai apresentar os meios de comunicação com 3 proposições fundamentais. Então, proposição número 1, né? Os meios de comunicação são extensões do ser humano. E isso é muito fácil de entender. Tira o celular de você. Gente, o celular parece que é a nossa alma agora. Como é que a gente não consegue viver sem esse aparelho? Esse aparelho é uma extensão da gente para comunicação, para tudo. Né? Agora, como é que são as coisas? Né? A gente vai fazer uma viagem com a família da gente. Antigamente, né? Você fazia uma viagem de turismo, você saía com o pessoal, você levava um mapa de papel e etc., se aventurava. Hoje não, você leva o celular, e o celular tem GPS, você deu fome, tem um aplicativo para te entregar a comida, você quer visitar um local, você clica lá com o celular, vai te mostrar para onde é que você vai. Aí o celular hoje é parte da vida da gente. Você vai num país mais tecnologizado, como em Dubai, por exemplo, já tem veículo autônomo, que você só conecta o celular nele, ele te leva para qualquer lugar e por aí vai. Então, é uma extensão da gente. Os meios de comunicação hoje são uma extensão nossa. O que seria da gente sem internet? Sem internet, você não poderia participar dessa aula. Sem internet, você não teria comunicação, você não entenderia o que o mundo quer e etc. Então, veja bem, a primeira mensagem está aqui. Né? Então, o meio de comunicação é uma extensão da gente. Os meios de comunicação não são apenas instrumentos. Ele não é apenas um instrumento para comunicar, mas ele é uma extensão do seu próprio corpo. O celular hoje é seu ouvido, o celular hoje são seus olhos, o celular hoje é a sua porta de comunicação com os indivíduos. Seja pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, sei lá. Né? Ele hoje constrói a nossa realidade. Nós não precisamos nem ter fogão dentro de casa, é só chamar o iFood. Não precisamos nem ter veículo dentro de casa, basta chamar o Uber e por aí vai. Então, primeira coisa, isso já em 1970, que já dizia em 1970, olha para você ver.
Então, os meios de comunicação são uma extensão do ser humano. Isso é ruim? Não. Eu não vejo isso como algo ruim. Karl Marx, né, a escola de Frankfurt, vê isso como algo ruim. Que a gente está sendo dominado pelos meios de comunicação, ele vê isso como algo bom, vê isso como algo positivo. Então, este é o primeiro elemento. Vamos aqui agora para o elemento número 2. Segundo lugar, olha para você ver. O meio é a mensagem. Isso aqui é a frase mais importante do autor. O meio é a mensagem. Então, veja bem, independentemente do conteúdo ou da mensagem, os meios de comunicação ou a tecnologia altera o indivíduo e altera a sociedade. E vai alterar todas as relações humanas. Hoje, os meios de comunicação são tudo. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem pessoas que resistem muito aos meios de comunicação, como este que vos fala, que é muito antigo. Não adianta. Veja bem, agora, como professor, para mim trabalhar, eu preciso dos meios de comunicação. Há poucos meses atrás, lançaram um tal de Pix. Eu ainda não tenho o tal do Pix, né? Eu não tenho a chave, não fiz a chave ainda. Mas eu serei obrigado a fazer. Porque o meio que eu estou vivendo hoje é este. É o meio da tecnologia. Não adianta você correr. Não adianta você falar que não quer internet, que não quer smartphone. Não adianta, porque a sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje exige isto. Tá, pessoal? Exige isto. Então, o mundo que nós vivemos vai alterar os indivíduos. Eu coloquei uma fotografia aqui, que para você talvez deve dizer muito pouco, mas para mim diz demais da conta. O primeiro contato, né, que esta pessoa que vos fala teve com um microcomputador, o primeiro contato que eu tive com o computador foi lá para os idos de 89. Veja aqui o computador em 1989. Ele tinha um disco desse tamanho para colocar dentro da máquina. Né? Esse aqui era o de ponta, mas quem tinha um computador tinha desse aqui. Era um disquete gigantesco. E ali armazenava os dados, que hoje não cabe uma fotografia. O flop, né? Eu não sei nem quanto que era a capacidade dele. E eu fui vendo toda esta transformação. Meu primeiro computador que eu tive na minha casa foi quando eu deixei o Brasil, fui morar fora do Brasil, né, para mim estudar e etc. Foi no ano de 98. Meu primeiro computador foi um computador desse modelo aqui. E como eu sabia muito pouco de informática, eu tive que aprender tudo sobre informática. E se eu não aprendesse, eu não teria formado. Eu não teria o diploma, porque desde aquela época já os trabalhos da universidade eram feitos de computador. Não adianta, eu sou da época da datilografia, eu aprendi a datilografar naquela máquina. Eu aprendi a lidar com aquilo, mas o mundo, o meio que eu estou vivendo não é mais esse. Eu tenho que me adaptar. Hoje não existe mais máquina datilográfica, nem eu tenho mais máquina datilográfica aqui em casa, nem quero saber disso. Né? Hoje você tem a impressora, o computador. Hoje o computador já avançou tanto, né? Já avançou tanto e tudo quanto. Não adianta. Nós temos que nos adaptar ao meio. Nós temos que nos adaptar ao meio. Então, você tem a época do 3G, você tem a época do 4G, está chegando aqui agora a época do 5G. Fazer o quê? Assim é a humanidade, assim é a nossa história.
Então, o mass media está desenvolvendo a humanidade, então nós devemos seguir nesta direção. Não tem jeito. O meio é a mensagem. Elemento número 2. Está vendo? O meio é a mensagem. Então, já que nós estamos falando disso, tudo dentro da tecnologia está num processo constante de evolução. Para a gente finalizar a reflexão. Número 3. Estamos num processo constante de evolução dos aparelhos, dos meios de comunicação. A evolução é o motor da história. E nós temos que entender isso. A evolução é o motor da história. Então, meu caro estudante, nós temos 3 elementos, então. Né? Primeiro elemento, os meios de comunicação são extensões do nosso corpo. Segundo elemento, o meio é a mensagem. E terceiro elemento, os meios estão sempre em evolução. E a gente vai acompanhando a evolução. Não tem jeito. Eu sou obrigado a acompanhar a evolução para que eu possa estar bem inserido no meio social. Veja aí, para a gente finalizar essa temática, né, a gente tem uma citação do livro de McLuhan, uma citação aí na página número 43. Então, vem do próprio autor, vem do pensamento do próprio sujeito. E o que ele está dizendo para nós? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, o que ele nos fala. Vamos dar voz ao autor, vamos deixar ele nos comunicar. Ele diz o seguinte: uma pintura abstrata representa uma manifestação direta dos processos do pensamento criativo, tais como poderiam comparecer nos desenhos de um computador. Estamos aqui nos referindo, contudo, às consequências psicológicas e sociais daquela pintura abstrata, na medida em que amplia ou acelera os processos já existentes. Pois a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio de tecnologia introduz nas coisas humanas. A estrada de ferro não introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos na sociedade humana, mas acelerou e ampliou a escala das funções humanas anteriores, criando tipos de cidade, de trabalho, de lazer totalmente novos. Isto se deu independentemente do fato de a ferrovia estar operando numa região tropical ou setentrional, sem nenhuma relação com o frete ou o conteúdo do veículo ferroviário. O avião, aqui está, de outro lado, acelerando o ritmo de transporte, tende a dissolver a forma ferroviária da cidade, da política e das associações, independentemente da finalidade para a qual é utilizado. Está vendo? Então, em outras palavras, né, estamos em uma evolução cotidiana, uma evolução que sempre vai acontecer. O trem, ele tem um limite de alcance. Tanto é que no Brasil nós já substituímos o trem pelo caminhão. E em países mais desenvolvidos substituíram o trem pelo avião na hora de transportar as mercadorias. Não adianta a gente resistir. Existe um processo ligado aos meios tecnológicos, ligados aos meios de comunicação,
que vão fazer a humanidade sempre ir mais, que vão fazer a humanidade sempre progredir, que vão fazer a humanidade sempre ir para frente. Não tem jeito, tá? Claro, quem é mais antigo fica até muito saudosista. Vou te dar um exemplo aqui para me finalizar a aula, né? Nós precisamos dos meios de transporte, etc. Quando eu era pequenininho, um pouco menor do que vocês, eu era encantado com o Fusquinha, né? Eu era encantado com o Fusca. Aquilo, para mim, era a máquina mais bam do pedaço. Gente de Deus, passou tanto tempo. O que vale um Fusca nos dias de hoje? Né? Tirando a estética, de que não tem uma máquina mais coleção. Bonita. Para coleção, né, Miguel? Você vai viajar num Fusca, Miguel? Você vai chegar por último, que qualquer um. É perigoso de hoje ter trator que anda mais do que Fusca. É perigoso do caminhão passar em cima de você na estrada. Eu não vou viajar com o meu Fusca de jeito nenhum, porque o bicho é um toc, 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 uma barulheira, um cheirão de gasolina impressionante, né? E etc. Ele é uma máquina antiga, porque o mundo evolui. Não adianta o Brasil tentar se defender dos Estados Unidos, Miguel e companheiros, com aqueles aviões da Força Armada Brasileira que são Tucano. Vocês já viram dos aviões da Força Armada Brasileira, o Tucano? Depois você olha lá na internet, Tucano da Força Armada. Ele é esse avião aqui, ó. Ele é um avião que utilizava lá na Segunda Guerra ainda. Claro, tem mais tecnologia, tem mais velocidade, mas como é que ele vai encarar um caça norte-americano desses aqui? Como é que ele vai encarar um MiG russo? Como é que ele vai encarar um F-16, F-17 dos Estados Unidos? Ele está no pau da goiaba. Ele não consegue, né? Mas meu Fusquinha é 1.300. Hoje tem carro 1.000 aí, mas tem carro 1.000 turbo. Tadinho do Fusca, não chega nem perto. Na primeira acelerada, o bicho desaparece na reta. E o Fusquinha vai toque, 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 porque existe uma evolução. E a sociedade humana acompanha esta evolução. E esta evolução é imparável. Este é um processo constante. Isso não vai deixar de acontecer de modo nenhum, né? E, logicamente, que as pessoas são saudosistas, tem o Fusquinha lá guardado como coleção e etc., para lembrar a infância, mas é uma máquina que tem pouca serventia, porque o mundo de hoje evoluiu. E assim são as coisas. O conhecimento que você tem hoje tem que evoluir. Os meios que você tem hoje têm que evoluir. Chega um determinado momento que seu celular não vai dar conta mais do seu serviço, você vai ter que trocar. Ele não vê isso como negativo, muito pelo contrário, ele vê isso como positivo. Agora, se isso é bom ou é ruim, eu vou deixar para vocês julgarem, né? Porque aqui eu só apresento a ideia. Então, para a escola de Frankfurt, as evoluções e etc. escravizam o ser humano, que o homem tem que comprar, gastar dinheiro, está sempre refém dos meios que produzem. E aqui, nesta visão, nós já temos um lado bastante positivo, já que a humanidade está sempre no progresso, está sempre indo para frente e tudo quanto. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok, Ivone. Ok, Ivone. Arthur, Ok, Ivone. meninos e menino Tiago, galera aqui. Semana que vem vai ser a hora da gente falar da sociedade do computador, da sociedade da informática. Então, na semana que vem é hora da internet. Então, nós vamos chegar nesse mundo nosso de agora. Nós vamos falar de internet, vamos falar de cyberespaço e cybercultura, que são temas sociológicos hoje muito importantes. Mas, por hoje, eu finalizo aqui e despeço-me de vocês. Oi, Ivone, posso só tirar uma dúvida com o senhor? Diga, Joaquim.
A sua prova é sexta que vem? É, A minha prova, deixa eu abrir aqui meu material aqui, deixa eu ver aqui, prova de Sociologia. dia 16/4, de segundo de filosofia. É de filosofia, né? Ok, Joaquim? Essa que você está falando, Joaquim? Aí é semana que vem, eu acho. Tá, então na aula de filosofia a gente conversa sobre ela, tá? Na aula de quinta-feira, e aí eu explico tudo direitinho. Então a gente tem uma aula quinta-feira, e se não me engano, depois a gente ainda vai ter uma outra aula para fazer revisão. Então a gente tem uma aula dia 8, que eu vou dar matéria, e no dia 15 eu vou fazer uma revisão geral para a prova, tá, Joaquim? E a prova vai ser dia 16, tá bem? A gente tem 2 aulas aí antes da prova aí. Tá bem? Obrigado, E de Ivone. sociologia vai ser só 28/4. Demora ainda, tá? Então, um abraço para vocês. Saudações, até mais. Se cuidem. Boa tarde. Tchau, Ivone. Tchau, Ivonei. Tchau, galera. Falou. Alô.